Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aí à live de lançamento do livro Ensaios sobre Transsexualidades, Diálogos entre Psicanálise e Estudos de Gênero. Bom, esse livro foi editado pela Caligrafia Editora, ele tem a organização de Paula Gaudenzi e Nelma Cabral. Eu vou apresentá-las aqui. A Paula Gaudenzi, que ainda não está conosco, ela é psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, EBEP Rio de Janeiro, pesquisadora e professora da pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, pela Fiocruz, possui graduação em Medicina pela UERJ, mestrado em Saúde e Sociedade pela Fiocruz e doutorado em Saúde Coletiva na área de Ciências Humanas e Saúde, IMS UERJ. Nelma Cabral, que é professora titular do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, UNESA, psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, EBEP Rio de Janeiro, bolsista de pesquisa e produtividade pela UNESA, desenvolvendo projetos de psicanálise e transexualidades e ódio e sexualidades. E a nossa convidada de hoje é Patrícia Porchat, psicóloga e psicanalista, mestre e doutora pela USP, com pós-doutorado pela Paris 7. A Patrícia é pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Saúde da População LGBT, NUDES, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professora do curso de Psicologia da Unesp Bauru e dos programas de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp Bauru. E Educação Sexual, mestrado profissionalizante da Unesp Araraquara. A Patrícia pesquisa os temas gênero, sexualidade, transexualidade, identidades não binárias. Bom, e também faz parte do conselho editorial da nossa editora e também, da nossa série que é Corpo, Sexualidade e Tecnologia, do qual esse livro aqui, Ensaios sobre Transsexualidades, Diálogos entre Psicanálise e Estudos de Gênero, faz parte. Bom, esse livro ele também tem textos de outros autores e autoras, como Leila Ripoll, Andressa de Freitas Ribeiro, Mariana Pombo, Natasha Helsinger e Luciano Dias. O prefácio é de Berenice Bento e a orelha de Joel Birman. Bom, para apresentar o livro aqui, eu selecionei um pequeno trecho aqui do prefácio da Berenice Bento, para apresentar o livro para vocês, e em seguida eu já passo a palavra aí para Nelma Cabral, que vai nos apresentar aí o livro. Bom, os artigos aqui reunidos são originais e instigantes, porque trazem a luta para as entranhas de um dos dispositivos que gozam de grande prestígio científico, a psicanálise em campo do saber, poder, que tem um considerável potencial transformativo porque lida com dores de sujeitos que tentam reorganizar os sentidos de sua existência em contextos em que lhe é negada essa mesma existência. Um dos fios condutores presentes nos artigos está no sentido atribuído às identidades de gêneros. Aqui, as subjetividades generificadas e o próprio inconsciente perdem sua aura universal para serem contaminados por e nas relações de poder. Como aponta Paula Gaudenzi em seu artigo na presente coletânea, abro aspas, os PCs desconhecem as dinâmicas de poder e tirania no campo social e, portanto, não recebem estes pacientes sem que reproduzam opressões no setting analítico. Aqui está um primeiro ponto crucial que merece destaque. Estaríamos nós, PCs, ignorando o social e, consequentemente, reatualizando violências em nossos consultórios? A pergunta, de certa forma, atravessa os artigos deste livro. Há também um forte apelo às e aos psicanalistas para romperem com a blindagem de poder que a ciência lhes confere e para tomarem posição na guerra em curso
contra sexualidades e gêneros dissidentes. O clamor desses artigos é por uma psicanálise que se deixe atravessar pelas questões de gênero, sexualidades, evocadas pelas existências trans. E ao fazer esse clamor, o próprio livro transforma-se em uma arma para a nossa luta pelos direitos humanos plenos das pessoas trans. Berenice Bento, que faz o prefácio desse livro. Então, eu queria dizer que esse livro é um livro eminentemente clínico, mas também um livro político. Então, eu queria passar a palavra agora para a Nelma Cabral. A Paula acabou de chegar. Vou colocá-la aqui conosco. E eu queria aproveitar dizendo que hoje, na live de lançamento, a gente vai fazer aí um preço promocional para quem estiver aqui com a gente e quiser adquirir o livro. Já com frete, ele sai por R$ 65,00, com pagamento em dinheiro. Então, Nelma, boa noite, fica aí à vontade. Deixa eu abrir seu microfone aqui, aberto. Aberto? Está aberto. Então tá. Boa noite, Patrícia, boa noite, Paula. Boa noite a todos e a todas e a todos que estão aqui conosco nesta live. Boa noite aos autores, às autoras e ao autor dos ensaios que compõem este livro. Agradecemos a Patrícia Cossetto e a editora Caligrafia pelo percurso que a gente desenhou até aqui, até chegar ao lançamento deste livro. Agradecemos a Patrícia Porchat por ter aceito o convite para estar nesta live lançamento. E agradecemos também a Berenice Bento pela generosidade com que aceitou fazer o prefácio do livro. Berenice Bento, socióloga, professora da Universidade de Brasília. Agradecemos ao Joel Birma, psicanalista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também pela orelha deste livro. É uma alegria a gente ter chegado ao final da construção de um livro de ensaios, contando com a generosidade dessas pessoas, né, tanto no prefácio quanto na orelha, contando com a generosidade da Patrícia Porchat estar aqui e com o trabalho que a gente empreendeu junto com a Patrícia Cossetto. Esse livro, ele nasce, né, os ensaios sobre a transexualidade, diálogos entre psicanalista e estudos de gênero, ele nasce de bons encontros. O encontro de nós organizadoras, eu e a Paula, né, que se deu na coordenação de um simpósio temático, a desordem do sexual, identidades trans no diálogo entre psicanálise e gênero. Esse simpósio se deu no seminário Internacional Fazendo Gênero, que aconteceu em agosto de 2017. Nós visávamos, nesse simpósio, promover um diálogo entre saberes psicanalíticos e os estudos de gênero, no que se refere às modalidades de sexuação e às identidades de gênero da atualidade. Para nossa surpresa, né, o único simpósio articulando a questão das identidades trans e a psicanálise, né, o simpósio que a gente propôs a esse evento era o único, né? E uma outra coisa que a gente observou, a gente reuniu trabalhos de várias áreas, mas a gente gostaria também que neste simpósio, né, estivesse presente pessoas, sujeitos trans, né, com seus trabalhos também, o que não aconteceu, mas na apresentação do simpósio, na discussão, a gente teve um público, né, de pessoas trans, e pessoas cis, e LGBTs, e a gente pôde realizar uma boa discussão ali. Dessa discussão que se deu ali, né, a gente saiu muito desejosas de dar dar destinos ao desdobramento das questões discutidas ali.
E aí a gente propôs, né, eu e a Paula, depois a gente propôs né, levar adiante esse desejo, né, e que convidar as pessoas que apresentaram trabalho oral desdobrarem texto numa apresentação para a gente poder organizar um livro. Assim surgiu a ideia desse livro. Né? Estabelecemos um tempo e um prazo, e todos se mostraram interessados, que participaram do simpósio lá, simpósio temático, mas ao final das contas nós não recebemos, né? Eu acho que né, uma das leituras aí é uma leitura minha, que isso tem a ver muito com os momentos que a gente foram acontecendo depois disso. Nosso país, nós não recebemos todos os as apresentações orais desdobradas em textos. E o final nós recebemos, né, o texto de Andressa Ribeiro, Leila Ripoll, Luciano Dias, Mariana Pombo e Natasha Elsinger, né, que apostaram nesse projeto e percorreram conosco nesse projeto, quando a gente pensou esse projeto e enviar esse projeto para uma outra editora, que é a editora Caligrafia. Né? A gente, né, agradece a todas as autoras e ao autor que percorreu com a gente, esteve com a gente no percurso, né, até chegar ao final, né, que é hoje o lançamento do livro. E nós brindamos também a cada um de vocês. Né? Nossa vontade era uma vontade de fazer aliança no sentido que a Blutter fala, né, da coabitação, uma articulação com a alteridade a partir de uma escuta clínica que recusa a patologização, o que não significa se colocar como sujeito trans ou falar por eles. A ideia é, inclusive, marcar a diferença mesmo. O livro reúne pessoas que apostam na solidariedade para enfrentar a violência do mundo, submetidas a que estão claramente afetadas pela experiência trans a partir da clínica e da pesquisa do campo da antropologia e da filosofia. Isso é importante porque sabemos que o meio psicanalítico é elitista, transfóbico e tem muita dificuldade em colocar o saber psicanalítico em questão. Sobre a composição do livro, a gente pode falar o seguinte: ele é composto de artigos de pessoas posicionadas politicamente, no sentido da despatologização das experiências identitárias e sexuais, contrárias à vinculação dessas experiências a alguma estrutura clínica, seja ela da psicose, perversão ou histeria, e que se posicionam politicamente também no sentido da afirmação da vida trans. A maioria atende pessoas trans, participam, né, pesquisam e fazem pesquisa engajada na medida em que questionam, problematizam a teoria e a clínica psicanalítica e as interpelações colocadas pelas pessoas trans a esses discursos. Entendemos que Freud apresentou ao longo de seu percurso, né, leituras polêmicas e contraditórias sobre a ordem do sexual e do feminino. Construiu uma teorização da sexualidade ancorada no Édipo e no falo. Isso é uma das vertentes que a gente pode encontrar no discurso freudiano. Tá? E a partir onde o falo, né, ele passa a ser considerado como um organizador estrutural universal. E ele trilha esse caminho, né,
que o Freud vai trilhar vai ser retomado em toda a tradição psicanalítica. Tá? E tanto a questão da teorização em que o Édipo e o Falo são chaves, né, são pensados como operadores ou organizadores universais, essas duas categorias, Édipo e Falo, são chaves para dar conta da constituição do sujeito, e é onde o terreno da disputa, da disputa dentro da psicanálise em relação a pensar as experiências trans se dá, vem se dando. Né? Mas se a gente considerou no nosso caminho para pensar outras possibilidades de leitura e entrar nesse embate, né? Que a maioria das autoras e do autor desse ensaio, né, se lançou ou tomou como referência, foi, sobretudo, o discurso de Birman, né, ao construir, que diz que, ao construir essa teorização, Freud desviou-se do caminho inicial aberto para pensar a histeria, que era do transbordamento corporal, e Freud desviou desse caminho para dar primazia ao Édipo e ao Falo como estruturante do psiquismo e da sexuação. E Lacan, na esteira de Freud, instituiu o Falo como significante e, em sua abordagem dos 3 tempos do Édipo, condiciona a saída do Édipo o acesso à significação fálica. As indagações feitas por alguns psicanalistas, né, continuamos oferecendo a quem nos procura, né, para uma clínica, uma escuta em que o Édipo e o Falo seria a bússola que nos orienta? Ou abrimos a escuta e nos deixamos ser atravessados pelas questões de gênero colocado pelas experiências dos sujeitos trans no mundo? Essas questões são o ponto de partida para se pensar uma escuta dos sujeitos trans e são as questões que orientam os diversos autores. Entendendo, né, que nós podemos encontrar em outras leituras, principalmente a de Birman, que Freud abriu uma outra possibilidade de abordar o sexual, as autoras e o autor deste ensaio apostaram na potência produtiva da concepção de feminilidade enquanto um registro psíquico fundamental da experiência humana. Aí, isso compõe uma parte da apresentação, né, que eu e a Paula organizamos e escrevemos a partir da leitura e da discussão dos textos dos autores, das autoras e do autor, e agora Paula vai apresentar o desdobramento, né, a sequência dessa apresentação. Boa noite. Vocês estão me escutando? Bom, eu queria primeiro me desculpar que eu cheguei um pouquinho atrasada. Na verdade, foi um problema tecnológico, porque eu estava no fundo, perdida em algum lugar, mas eu já estava presente. Queria aproveitar para a Nelma já agradeceu, né, em nome de nós duas, mas agradecer novamente a Patrícia Corseto pela feitura do livro, né, que foi feito com muito cuidado mesmo, e a Patrícia Porchat por estar aqui com a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho mais que a Nelma, porque a gente dividiu a apresentação e logo em seguida eu já vou começar a apresentar o meu texto, porque é o texto que abre a coletânea, né? Então, eu vou fazer essa sequência. A Nelma, ela estava trazendo um pouco, então, o que seriam as questões, talvez, assim, principais, né, do livro como um todo. É um livro que são muitos autores, né, que escreveram diferentes textos, então tem características bastante específicas cada texto, mas ela estava trazendo que tem uma característica marcante, né, é exatamente essa colocação, né, em questão da própria teoria psicanalítica, principalmente em relação ao Édipo e ao Falo, né, que no meu ponto de vista acaba
por provocar uma certa torção, digamos assim, das malhas discursivas, né, da teoria psicanalítica. E acaba por instaurar uma certa disputa mesmo, né, assim, no campo, né, uma disputa de narrativas. Então, como a Nelma trouxe, alguns textos vão dizer, né, e vão mostrar que é possível a gente abordar a sexuação sem se referir ao falo, né? Isso se articula com uma aposta na feminilidade como originária, que é um conceito que algumas autoras do livro e o autor, eles trazem, né, e que é uma modalidade de erotismo que não é marcada pela ordem fálica. Essa ideia não foi construída por esses autores, né, desse livro, mas ele já vem sendo trabalhada, essa ideia, né, já vem sendo trabalhada há mais ou menos 20 anos por um grupo de trabalho do EBEP, que é o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, e alguns textos foram produzidos naquela época pela Márcia Aran, pela Silvia Alexim, Regina Neri, Joel Birman, e eles vão mostrar, né, esses textos, que o Freud ele explorou outros territórios, né, em que a intensidade pulsional ela não era subsumida à lógica fálica, né, apontando então para um registro psíquico, né, a partir do qual o processo de subjetivação é uma experiência singular. Essa é exatamente isso, né, o que esses autores querem marcar. Então, o que se apresenta é a aposta na feminilidade como originária do psiquismo, né, e do erotismo, e não falo, entendendo, então, a feminilidade como uma condição desamparada, originária do sujeito, né, a ideia de que, bom, todos nascem frágeis, imperfeitos, dependentes, e isso implica, e aí isso é muito interessante para a gente pensar a questão trans, em considerar o recurso ao falo como um repúdio à feminilidade. Então, nessa perspectiva, né, a identificação de si como homem, como mulher ou como de qualquer outro gênero seria uma defesa contra a condição trágica de todos nós do desamparo. É uma leitura mais inclusiva, a gente entende, né, porque ela não se situa numa lógica binária, ela aposta em infinitas formas de cada um se relacionar consigo mesmo, com os outros. Então, é uma aposta na multiplicidade das singularidades. E aí, nesse mesmo movimento, né, de colocar em xeque a ideia de que é preciso acessar a significação fálica a partir da saída do Édipo para se dar a partilha sexual, assim, a sexuação, alguns autores eles vão argumentar que a diferença sexual ela é apenas um dispositivo discursivo, né? Então, como um dispositivo discursivo, pode haver outros, né? Não é um dado universal, estruturante do humano, da cultura. O que a teoria queer está trazendo é que o regime de saber-poder molda os desejos, molda as subjetividades. Então, a gente, enquanto psi, a gente tem que estar atento para esses regimes, né, de saber-poder. A gente tem que estar atento para quais são as discursividades sobre as identidades ou sobre as pessoas trans que predominam em determinada cultura, né, na nossa, nesse momento, que tem efeito sobre as subjetividades delas. A Patrícia Porchat vai apresentar melhor isso, esses conceitos, essas ideias, a partir da apresentação dos textos dos outros autores. Agora, eu acho importante, antes de entrar no meu texto, de falar um pouquinho sobre a escolha do título, né? O título do livro é Ensaios sobre Transsexualidades, Diálogos entre Psicanálise e Estudos de Gênero, né? Então, por que a gente escolheu falar em termos de ensaios, né, e em termos de transexualidade? O primeiro motivo foi fazer uma alusão ao texto do Freud, Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, porque na nossa leitura, né, é um texto que é bastante aberto, né, que dá margem a várias interpretações sobre a pulsão sexual, sem a intenção de um fechamento, né, mas ao mesmo tempo indicando a sexualidade como perverso polimorfa, que é um termo
bom, que eu não gosto, porque é referido a uma norma, mas tem o sentido do que a gente está querendo afirmar, que é exatamente da multiplicidade do sexual. E aí, fazendo isso, ele desconstrói as homossexualidades como aberrações, rompe com uma leitura patologizante e moral da ciência sexual da época. Então, a gente pensou que, usando esse título, seria uma forma da gente lembrar desse movimento de desnaturalização da sexualidade, e reafirmá-lo para pensar sobre as experiências trans, a ideia também de nomear como ensaio, bom, aponta para essa abertura que a gente vê no texto freudiano, mas também para uma abertura que não é apenas em termos de sexualidade, mas em termos de pensabilidade, de reflexão sobre tudo aquilo que a clínica nos apresenta. Então, manter a abertura do pensamento quer dizer que a gente entende que é fundamental que sempre haja margem para mais de uma interpretação. Que o pensamento ele é sempre provisório, assim como os fundamentos epistemológicos das teorias, inclusive, claro, da teoria psicanalítica. Então, a ideia de ensaio nos pareceu interessante na medida que as reflexões, isso é um outro, tá tudo interligado, mas assim, que as reflexões dos diferentes autores, elas são oriundas das experiências profissionais, de cada um. A grande maioria atravessada pela clínica, mas também por pesquisa de campo com os sujeitos trans, Então, isso quer dizer, principalmente, que os atendimentos clínicos, eles conformam a leitura sobre os fenômenos psíquicos e sobre a teoria que é problematizada aqui no livro, A escrita se impõe como uma escrita ensaio, um exercício do pensamento que tem uma conexão íntima com a experiência, que tem a marca da subjetividade de cada autor. Então, cada texto desse livro-ensaio tem tido desdobramentos. Cada autor foi provocado de uma forma pela questão trans, e tem um percurso particular do que se ensaiou aqui nesse momento. Então, isso é a justificativa do termo ensaio, Agora, por que a gente escolheu o termo transexualidades, Então, primeiro é importante, é o termo do título, mas é importante a gente dizer que não tem no livro uma coesão terminológica, Tem alguns autores que vão usar transexualidade, outros vão usar transidentidades, outros transgeneridades, outros vão usar o prefixo trans. Mas no título, a gente optou por usar a transexualidade, porque além de ser mais próximo do livro, do título, do texto do Freud, a gente achou naquele momento que se a gente usasse o termo transidentidade, que na verdade é um termo que alguns autores, que inclusive a gente gosta muito, como o próprio Tammy Ayush tem preferido usar, a gente naquele momento estava achando que usar o termo transidentidade, a gente daria uma primazia à identidade e não às identificações. E a gente entende que o termo identificações, traz com mais clareza a aposta psicanalítica de uma plasticidade psíquica. Então, a gente queria afirmar esses movimentos identificatórios, que são sempre temporários, que há múltiplas formas de identificação de gênero, de afirmar que o sujeito está aberto a modulações, e cada sujeito tem mais ou menos plasticidade de acordo com a sua história singular. Então, assim, a opção foi essa, mas não, a gente não tem nada contra usar a transidentidade e, inclusive, respeita bastante essa escolha e, como eu falei, assim, a gente identifica também que, bom, esse foi o motivo naquele momento da gente escolher, dar esse título, mas a gente identifica que também tem muitos ganhos, de colocar o nome, o termo, em vez de transexualidade, como transidentidade. E aí, agora, assim, falando, eu já fiz uma apresentação pequena restante do livro, eu vou entrar para falar do meu texto, que é o texto que inaugura a coletânea. O nome dele, o título é Ressonâncias Trans, Reflexões sobre o Encontro Clínico, Então, o meu texto, ele não tem
a intenção de problematizar a teoria psicanalítica a partir de um debate epistemológico, como fazem outros textos da coletânea, e que a gente apresentou rapidamente. O que eu fiz é que eu me concentrei em refletir sobre o encontro clínico com pacientes trans. Assim, eu estava recebendo, naquele momento, era um momento inicial, assim, de estar recebendo mais pacientes trans, e eu escutei muitas vezes na clínica que eles falavam, né, assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, né, falando que eu não poderia ajudá-los, não poderia atendê-los porque eu não era trans e porque eu ocupava um lugar de privilégio, né, por ser uma mulher cis. Bom, um paciente, né, falar na entrevista que não sabe o que está fazendo ali, a gente já está mais ou menos acostumado. Agora, falar com tanta veemência, né, marcar, né, com tanta veemência a diferença e associá-la a algo que impossibilitaria a análise, para mim, isso se deu como algo novo, né? Então, e não só se deu como algo novo, como me parecia absurdo, né? Assim, uma coisa que para mim não fazia sentido. Eu nunca tinha escutado isso, por exemplo, de um homem, né? Por exemplo, eu nunca achei que um homem, um analista homem, poderia ter mais condições de atender um paciente homem. Mas por mais absurdo, né, que parecesse, eu escutei isso, né, escutei com toda a seriedade que merece ser escutado, algo que se apresenta na clínica, e, sobretudo, algo que se repete, né? Agora, o interessante era que não era uma fala de um mesmo paciente, né, que se repetia, né? Às vezes até era, mas o que me intrigava mais era que diferentes pacientes trans traziam isso de alguma forma, né? Ou falavam diretamente que não sabiam o que estava fazendo ali, já que eu não era trans, ou ficavam mudos e perguntavam da minha vida como mulher cis, ou perguntavam se eu tinha vivido alguma experiência de violência por causa do meu gênero, ou se alguém já teve dúvida, né, em relação ao meu gênero. Então, tinha isso, né, que estava se apresentando na clínica, e também foi um momento que eu estava participando de um grupo de encontro de pessoas trans que usavam o IED, que é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes do Estado, para realizar o processo transexualizador, né? Então, eu tinha contato com vários trans fora também desse lugar de psicanalista, fora no sentido, né, assim, dessa dinâmica que se instaura quando alguém nos procura nos nossos consultórios com uma demanda, que na melhor das hipóteses é uma demanda de análise. Eles não estavam me procurando, né, fui eu quem se direcionou, né, de certo modo, a eles, assim. Então, as questões que se apresentavam para mim nesses diferentes espaços, que era o espaço da clínica e também dos encontros no grupo com trans, se uniram com questões que me vieram, né, quando eu soube da existência de uma organização na França, de um grupo de psis que se autodenominam psi-safes, né, psis seguros, e que se diziam profissionais que acolhem todas as diferenças, porque eles estão atentos às discriminações, opressões que marcam o campo social, e que, por exemplo, né, a transfobia, a lógica patriarcal, o racismo. Então, eles diziam que garantiriam, né, que as violências vividas no campo social, elas não seriam reproduzidas em suas práticas clínicas. Bom, o meu texto, então, ele veio como resultado dessas 3 experiências, né, como eu vou chamar, da clínica com trans, do grupo com trans e da reflexão sobre esse movimento na França. E aí algumas questões se colocaram para mim, assim, de imediato, foram muitas. O que eu poderia escutar, por exemplo, né, o que eu poderia escutar dessa desconfiança, né, entre aspas, da possibilidade de promover um processo de análise por eu não ser trans, né? Como eu me implico nessa questão que não era de uma pessoa só, né? E que era direcionada para mim não enquanto analista apenas, né? Mas no que se refere ao meu lugar social, né? E aos efeitos desse encontro em mim e nos pacientes. Isso implica em colocar a própria clínica em análise. Uma outra questão
que me tomou, assim, é o que eles queriam dizer, né, quando eles diziam que eu nunca ia entendê-los, né, porque eu não sou trans. Haveria uma clínica específica para as pessoas trans? Né? Haveria necessidade de uma abordagem analítica específica? Haveria alguma diferença no atendimento de trans por pessoas trans? Um analista trans, ele garantiria que a sua atenção flutuante não se colocasse como transfóbica? Então, essas eram as questões principais, né, que eu fui desenvolvendo. Vieram outras questões, né, por que os psicanalistas têm tanta dificuldade de aceitar as sexualidades trans como forma de existência, né, não como uma patologia, né, o que escutamos e como escutamos os sujeitos, né, oprimidos, né, que costumam não ter sua fala reconhecida no campo social. Então, assim, eu não vou responder essas questões todas aqui. Essas questões foram questões assim que nortearam, né, o meu trabalho. Eu vou falar um pouco assim do percurso que eu fiz no texto, que eu comecei pensando um pouco sobre o que significa se dizer trans, né? Apesar de não ter sido muito trabalhado nesse texto, né, eu acho que é uma questão de fundo fundamental, né, que se relaciona com o que a gente estava falando antes sobre identificações e identidades. E aí, sobre isso, eu prefiro citar uma autora que é de fora da psicanálise, que é a Viana Haddad, que ela fala o seguinte, ela fala que não são todas as identidades que estão tão disponíveis para todas as pessoas, né? Que elas não são roupas que a gente coloca e a gente tira, mas também não são camisas de força, né, que nos imobilizam. Eu estou dizendo isso, assim, não para dizer quem pode se autodenominar de tal ou tal maneira, ou para colocar em dúvida a identidade de cada um, né, que diz que tem. Ou dizer quem é trans verdadeiro, ou para colocar em dúvida a identidade, enfim. O que eu quero dizer com isso, eu estou trazendo isso por um outro motivo, né? Assim, para dizer que a identidade, ela indica os atravessamentos que constituem aquele sujeito, né? E que a gente tem que levar isso muito a sério. A identidade é uma unificação narcísica fundamental, né? E como tal, ela está inscrita numa história subjetiva e coletiva. Então, a Viana Haddad, ela traz um ótimo exemplo que eu acho assim, bastante ilustrativo a partir de uma observação do Wittgenstein, né? Ela diz assim, né, que é referida a ele, que eu sou um homem e não uma mulher pode ser verificado, mas se eu tivesse dito que eu era uma mulher e em seguida tentado explicar o erro, dizendo que eu não havia verificado a declaração, a explicação não seria aceita. E aí, então, ela vai dizer que a diferença entre uma perspectiva de primeira pessoa e uma perspectiva de terceira pessoa não é que é sempre verdade o que eu sei sobre mim mesmo, mas o que eu sei sobre mim não é baseado em observação e verificação. Eu acho que o que ela está dizendo, né, é que as identidades de gênero, elas passam a ser definidas no nível do coletivo, mas elas tornam-se parte inseparável e durável de cada pessoa. Né? Ela fala isso, assim, como um casaco que está sempre acessível, que nunca fica esquecido em casa, porque tem a capacidade contínua de proteger da chuva e do frio tão logo preciso. Isso diz o que eu entendo por identidade. Né? Eu vou falar o caminho do meu texto tentando responder aquelas questões, não diretamente, né? Aí, bom, quem tiver interesse, lê o texto. Primeiro, eu trabalhei diferenciando vivência de experiência, né, como uma forma de problematizar a suposição de que alguém deveria viver a mesma situação para poder atender, né, uma outra pessoa. Então, eu tomei a perspectiva do Walter Benjamin, para afirmar que vivências similares não se traduzem em experiências similares, né, porque é preciso que as vivências ganhem uma estruturação interior para que sejam integradas à constituição da subjetividade, e que o sujeito da enunciação ele é sempre único, né?
Então, além disso, ainda que a gente tomasse as experiências como similares, a experiência analítica entre um analista trans e um paciente trans pode ser marcada por um congelamento num fenômeno identitário, né, que pouco diz sobre o próprio sujeito, né, o paciente. Isso não quer dizer, né, quando eu estou dizendo isso, isso não quer dizer que um analista trans provocaria isso em um paciente trans, né, mas que é um risco que deve ser levado em consideração, né, como em qualquer análise, não é diferente de um outro tipo de análise, né, buscando a resolução da transferência. Então, no texto eu vou fazer uma referência a um psicanalista americano que é trans, né, que se chama Griffin Hansberry, que inclusive ele, que eu achei muito interessante, que ele diz que em um de seus, tem um texto lá que ele diz que é onde ele não entende o paciente trans, né, um paciente dele lá que ele está falando especificamente, que o processo analítico se dá. Então, eu acho que, né, falando isso, está claro que eu discordo, né, de que é preciso ser trans para atender um trans, né, e aí eu acho importante marcar isso, é atender, né, não é entender, mas isso não quer dizer que o movimento na França não faça sentido, tá? Muito pelo contrário, é isso que eu vou trabalhando no texto, né? E mesmo não acreditando na necessidade do analista ser trans e da necessidade de uma abordagem analítica específica para os trans, me parece fundamental que o analista não parta de um pressuposto de que os sofrimentos de um trans provêm da sua transexualidade. O Tamir Ayush, ele fala isso muito claramente, né? Porque assim ele vai se tornar incapaz de escutar o sujeito que está ali, né? Mas isso não quer dizer que o sofrimento das pessoas trans não tem a ver com serem trans, tem a ver, né? Assim como o sofrimento das mulheres por serem mulheres, né? Dos negros por serem negros. Isso porque esses marcadores, eles determinam as relações de poder e promovem inscrições subjetivas que são muito fundamentais, né? Então, no caso das pessoas trans, uma das marcas principais das suas experiências no mundo é a violência direcionada a eles, né? O analista, ele tem que reconhecer isso, né? E no meu ponto de vista, ele deveria nomear a violência enquanto violência, né? E relacionar que a história singular, digamos assim, que houve lá, né, no consultório com a história do mundo. O analista tem que ser informado sobre e afetado pelo mundo, né? Porque a atenção flutuante, ela não flutua tanto assim, a ponto de se deslocar do próprio analista, como se tivesse vida própria, né? A situação psicanalítica, ela interconecta os dois psiquismos envolvidos na experiência de análise, né? Então, apesar da escuta ser direcionada ao discurso do analisando, as fantasias, as experiências que ele traz, ela é marcada pelo psiquismo do próprio analista também, né? Então, é preciso reconhecer dinâmicas sociais para poder advir sofrimentos oriundos da experiência social opressora, né? A escuta tem essa força, né, no meu ponto de vista, de fazer o sujeito falar, né, ou se calar, né, caso a escuta não esteja aberta para o novo que se apresenta ali. A ideia de atenção flutuante é exatamente essa de abertura, né, mas assim, pouco se diz que para poder ter uma escuta aberta não basta querer, né? É preciso, além de um processo de destituição subjetiva do analista, de desconstrução de si, de aceitação do desamparo radical, é preciso também que ele seja informado sobre, né, e afetado sobre as experiências do mundo, né, que atravessam certos grupos sociais, como é o caso dos trans. Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de ideal do eu, né, alguns autores negros, como Fanon e outros, eles vão dizer que a cultura, ela provoca uma internalização compulsória de um ideal do eu branco, destruindo a identidade do sujeito negro e criando um hiato, né, que é intransponível entre o ego do sujeito negro e seu ideal. E aí o negro vivencia seu corpo por meio da autorrejeição, né, ao invés de tomar o corpo como fonte de prazer. E, bom, daí decorrem vários tipos, né, de sofrimento psíquico. Aí a gente pode pensar isso para os trans, né? Porque me parece que também há na cultura uma internalização compulsória de um ideal do eu cis,
E, bom, acho que meu tempo está acabando. Eu desenvolvi essas questões no texto. Uma outra questão que eu desenvolvi, que eu vou falar muito rapidamente, mas que eu coloquei lá em cima, né, como as perguntas, o que está em jogo, né, o que parece, né, está em jogo nas resistências dos analistas, né, que não conseguem reconhecer as identidades trans como legítimas. Então, muito resumidamente, né, eu pensei como uma resistência aquilo de novo, né, entre aspas, sobre nós mesmos, né, que os trans trazem, como um assombramento pelo objeto, né, o fruto do eu heterogêneo que somos, e também como uma defesa narcísica contra o desamparo causado pelo terremoto, digamos assim, que o encontro com os trans causa nas bases epistemológicas da própria teoria psicanalítica. Então, que é o que muitos dos autores vão apresentar, né, ao longo do livro, esse terremoto. Enfim, eu penso como René Caes, que em relação à clínica dos trans, ele não fala especificamente da clínica dos trans, mas que frente ao terror, né, acolher, nomear e pensar. É isso aí. Obrigada, Paula. A gente volta para a Nelma, eu passo para a Patrícia. Como é que vocês se organizaram? Eu acho que é melhor passar para a Nelma, porque depois a Patrícia vai falar assim, dos outros textos meio que num conjunto. O que você acha, Patrícia? Tá ok, então. Acho que sim. Pode ser isso mesmo. Começo? Bom, eu trabalho nesse livro, um ensaio que eu produzi a partir de algumas provocações e algumas inquietações muito grandes, e que teve 2 momentos, quando a Patrícia fala do projeto de pesquisa Ódio, Sexualidade, Psicanálise e Transsexualidade, 2 projetos que eu andei desenvolvendo. A ideia desses projetos, eles aconteceriam por volta de 2010, quando eu estava num diálogo constante com uma colega de trabalho que trabalhava com um estágio no Programa de Saúde da Família da Lapa, e tinha um projeto que já tinha começado a ser desenvolvido, e que a gente estava numa ideia de um projeto em comum, de um projeto, né, a ser desenvolvido em comum, para pensar as questões que estavam surgindo dessa experiência provocada por esse trabalho. Infelizmente, né, essa colega se foi, e aí eu levei um bom tempo até retomar essas questões, e aí esse trabalho não foi possível dar andamento, por várias razões. Então eu retomei esse projeto Ódio, Sexualidade, depois Psicanálise e Transsexualidade. E foi ao retomar esse projeto Ódio, Sexualidade, e que eu comecei a retomei alguns autores, né, e autoras, Birma, Aran e Nunes, que escreveram sobre o feminino e a feminilidade. E ao ler um dossiê, né, Geografia dos corpos das pessoas trans, em que o Brasil aparecia em primeiro lugar, né, que o tema da transfobia e que o tema da transfeminicídio se impôs a mim. E por um feliz encontro, eu li um artigo de Berenice Bento, indicando, no artigo dela, indicava que havia algo comum entre o feminicídio e o transfeminicídio. E ela chamava esse algo comum a performatização do feminino.
E ela falava desse algo em comum não só pelo alto número, né, pelo índice de transfobia, mas também pelo feminicídio, né, em nosso país, no Brasil. E aí eu desenhei nesse trabalho, né, a partir daí eu levantei uma hipótese, né, que o que seria, a pergunta que eu levantei foi o que seria esse algo do feminino que era performatizado. E aí eu arrisquei a pensar que os traços específicos performatizados do feminino são os de uma feminilidade, tal como Birman, Aran e Nunes pensaram a partir de uma leitura do discurso freudiano, do final dos discursos freudianos, lá dos anos, né, a partir da pulsão de morte, né, e, sobretudo, mais no percurso final. E aí eu desenvolvi o artigo, né, o ensaio, né, para trabalhar essa hipótese, uma outra mais de base que eu levantei, em 3 eixos. Primeiro, que eu fiz um mapeamento e um levantamento de algumas histórias, né? O texto da Berenice Bento era sobretudo em cima da história de um crime de ódio, em cima de uma trans, que é a Dandara, né? Do caso Dandara, e aí eu mapeei durante uns 2 anos alguns, né, desses crimes e comecei a me problematizar essas questões. Então, eu dividi o ensaio em 3 eixos. Um em que eu chamei de notícias e histórias estarrecedoras. No outro, que eu procuro articular a questão da natureza, da ideia de uma natureza com uma essência mais feminina, uma essência masculina, de uma matriz heterossexual. Mapeio isso, sobretudo, a partir do século XVIII, a partir do Laqueur, lá com a questão da diferença, da invenção, da descoberta dos 2 sexos. Faço esse mapeamento, né, e para dizer como o discurso, né, científico e da medicina, marcado, sobretudo, por uma leitura desses filósofos iluministas e contratualistas, né, criaram uma ficção da diferença sexual, né? Então, o que me chamou, né, me causou uma inquietação muito grande, um mal-estar, né? O mapeamento desses, né, crimes, né, eu estou chamando de crimes, desses relatos de ódios, maltratos e as humilhações sofridas pelas pessoas trans, que mostram como a vida dessas pessoas, né, não estavam e não estão inseridos no enquadramento do que Judith Butler vai chamar de vidas passíveis de luto. Então, a gente vai ter, né, tem o caso da Andara, tem outros casos da Gabriela Marchiori, da Camila, da Érica. Elas se inscreveram num grupo de população matável que a sociedade fixada ao enquadramento heteronormativo e à lógica da dominação masculina trata com aversão e hostilidade. Jaqueline de Jesus, né, ela que vai dizer que esses crimes no nível micro são crimes que deveriam ser caracterizados como crimes de ódios, pois são motivados pela simples razão da vítima pertencer a um grupo específico, racial, sexual ou religioso. Mas ela quer estender isso de uma outra, para além disso. Esses crimes, embora atinjam uma única pessoa, e isso é que caracteriza o crime de ódio, tem como alvo uma população específica e como pretensão fazer da vítima um exemplo, deixando a população mais vulnerável ainda. E aí ela pega um artigo da Convenção das Nações Unidas e estende, pensando num crime de ódio e, para além disso, um genocídio, que dentro dessa convenção caracteriza genocídio como qualquer ato cometido com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo.
E a partir, né, desse mapeamento e dessa hipótese, da análise, né, que eu chamo no segundo eixo do meu texto, da natureza e do ódio, onde eu trabalho como é que se construiu, né, se teceu uma invenção, né, uma ficção de uma diferença sexual dentro da heteronormatividade, numa articulação entre a ciência médica, campus psis e uma política dentro de uma ideologia, né, de gênero, e marcadamente pelo modelo heteronormativo, eu trabalho essa articulação entre a natureza e o ódio que vai... que começa a surgir daí na hora que estabelece um grupo da população numa hierarquia, e numa hierarquia ancorada, né, em critérios, né, a mulher como um ser frágil, e um dos critérios que começa para essa, né, é a questão do mulher ser frágil por ter um útero, e o homem um ser de competição, um ser que era para ocupar os espaços sociais. E Roda, em em um trabalho dela, lá da Fiocruz, no escrito dela, ela vai mostrar como a medicina, na atualidade, dentro com essas questões, ela expande para outros campos, não só, né, para a questão dos hormônios, para a questão dos neurônios e para a questão dos genes, para justificar, né, esse poder e essa dominação e essa ficção construída de uma diferença. E aí o que me interessa, sobretudo, eu acho que para trazer para a live de hoje, né, é a constatação de que o ódio assassino que incide sobre as mulheres, e mais ainda sobre as mulheres trans, impõe como questão central pensar a afirmação da vida em um mundo hostil a essa população, em um país que nos últimos anos tem apresentado o maior índice de transfeminicídio no mundo. Então, a partir dessa questão, eu quero pensar, né, eu proponho pensar e proponho fazer pensar que relação há entre esse ódio furioso e um registro, né, que a gente está colhendo da psicanálise, né, o registro de uma feminilidade. No mapa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais de 2017, de 179 assassinatos, 169 eram de travestis e mulheres trans, 10 de homens trans. No mapa, né, que foi publicado em 2020, mas é de 2019, a predominância durante o ano de 2019, né, foi de 97,7% de assassinatos de travestis e mulheres trans. Então, para pensar, né, o ódio, né, e pensar essa relação dentro do discurso freudiano, nós, né, pensar a questão da feminilidade, a gente vai partir, sobretudo, do discurso freudiano após a pulsão de morte, né? O que ele traz do registro, o que pôde vários autores inferir, né, como um registro da feminilidade, né? Bento, em seu texto Do Luto à Luta pelo Fim do Transfemicídio, constata isso, que o ódio assassino não diz respeito também apenas às mulheres transexuais. Haja visto que mulheres não trans também têm sido objeto de um ódio assassino. O feminicídio também assola o país, colocando no ranking mundial. E aí a pergunta que eu levantei, quais os traços do feminino que aponta, né, dessa performatividade, né, dessa
né, que as mulheres trans, né, e as mulheres, né, performatizam do gênero feminino que leva a esse crime de ódio? Quais os traços do feminino que provocam, em especial nos homens, um ódio furioso? Não só nos homens. A gente tem uma ministra, Damares, em que a gente vê como é que ela se coloca frente ao que a gente vou chamar aqui, vou trabalhar como traços de uma feminilidade. Não se trata de atitudes atribuídas ao gênero feminino, nem da representação de um papel feminino. E aí, Birma, Nunes, Aran, né, ao trabalharem a concepção freudiana de feminilidade, elas destacam, ressaltam uma experiência de desfacilização, de desnarcisação e de abertura para outro estilo de existência que não comporta a crença nos enunciados universais. E, a partir daí, a gente considerou que isso poderia possibilitar pensar, né, o que há nessas performatividades que podem despertar um ódio furioso. E consideramos como deslocamentos importantes pensar o feminino fora do constrangimento das ameaças da histeria, das doenças nervosas ou do lugar de periculosidade fora do processo da civilização. Lugar que sempre foi atribuído à mulher que transgredia com sua erótica, né? E que sempre foi, né, olhado como periculosidade desde lá da que a gente vai, né, no item 2, onde eu trabalho a relação entre natureza e ódio, que aparece essa mulher, né, que não está, que tem qualquer posicionamento fora da condução como doméstica do lar, né, como transgredindo esse modelo, essa matriz heterossexual e o lugar de periculosidade. Birma vai trazer uma concepção de feminilidade que não se identifica com a sexualidade nem masculina, nem feminina e nem masculina. Trata-se de uma concepção de feminilidade anterior à falicização e à narcisação dos processos de subjetivação. Uma feminilidade como experiência originária do psiquismo, articulando a concepção onde ele vai recolher no Freud, na concepção freudiana de masoquismo erógeno, no desamparo, né? Ele vai articular essa concepção do masoquismo erógeno, a concepção de desamparo também do Freud a partir de uma intensidade pulsional e a possibilidade de invenção. Essas seriam os três modos, né, de pensar, né, de abordar e olhar para essa experiência da feminilidade, a partir da concepção do masoquismo erógeno, do desamparo e da invenção. E com isso descortina-se um território erógeno da feminilidade encoberto pela opressão sexual e social. A crítica que se tem aí é que Freud, ao atrelar o sintoma histérico à sexualidade ordenada pelo falo, desviou-se de uma leitura da feminilidade como originário do psiquismo que ele tinha começado a desenhar com a questão do transbordamento histérico e levou ele a estabelecer a dependência de ambos, homens e mulheres, do falo como operador para se constituírem como sujeitos desejantes. Aí, com a admissão de uma economia pulsional, que inclui a dor para além do princípio do prazer, Freud inferiu um resíduo, um amálgama originário entre eros e pulsão de morte. A esse amálgama ele chamou de masoquismo erógeno, né, que seria uma modalidade de masoquismo em que a dor e o prazer se entrelaçam e emerge da libido sobre as forças da pulsão de morte,
estão ainda no interior. Nunes assinala que essa concepção de um resíduo da pulsão de morte capturada pela libido e que permanece a esta amalgamado, não se dirige para o exterior, e pensar a partir daí, que isso abre as possibilidades de pensar o sujeito fora do dispositivo da heteronormatividade. E aí uma citação do Birman, ele vai dizer: feminilidade seria um outro nome para denominar o masoquismo erógeno, maneira do sujeito lidar com as intensidades pulsionais e forças pulsionais sem se valer e precisar do referencial fálico. Então, é a partir dessa concepção de feminilidade, com todos os riscos que esse termo pode ter no nosso vocabulário, no cotidiano, que a gente privilegiou para trabalhar, que a maioria dos autores aqui, dos ensaios, das autoras e do autor, trabalharam ao longo dos ensaios que eles escreveram. A experiência do masoquismo erógeno implica a criação de uma gramática erótica para o vivente humano lidar com a dor que dilacera sua alma sem se submeter ao falocentrismo para lidar com seu desamparo. Aran vai dizer que trata-se de uma outra modalidade de erotismo em que o falo não é a referência. Então, essa experiência de feminilidade produz no sujeito um reconhecimento de que se encontra marcado permanentemente e insistentemente pelo movimento de constituição de seu corpo e de sua existência, por um constante vir a ser. Podemos dizer que, em países onde uma moralidade individual e conservadora prevalece, o ódio às mulheres, sejam elas cis ou trans, expressa o pavor à liberdade e à ousadia destas em encenar um modo de existência marcado pelos traços de uma feminilidade não subsumida à lógica falocêntrica. Acrescentamos que, nesses crimes de ódio, diante da possibilidade de perda do referencial fálico, ocorre a emergência da pulsão de morte em sua autonomia destrutiva, que, cito Freud, mal-estar da civilização, desmascara os seres humanos como bestas selvagens que nem respeitam sequer os membros de sua espécie. E, para concluir, se a indestrutibilidade do desejo, o desamparo de nós vivente humano nos coloca também na dependência do outro, as pessoas trans, em seu clamor, nos convocam a lutar por novos enquadramentos políticos e sociais que incluam outros termos de reconhecimento, de modo que elas possam ser consideradas vidas que importam, vidas passíveis de luto. Muito obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. Agradeço o convite da Nelma e da Paula para conversar um pouco sobre o livro de vocês, os ensaios sobre transexualidades. Agradeço a Patrícia também por organizar esse evento. Acho que estou numa posição aí acho comentar algumas coisas do livro, por ter inserido ele na nossa série, a Corpo, Sexualidade e Tecnologia, que é uma série da editora Caligrafia, e é uma série que eu coordeno junto com a Patrícia e com a Carla Françoia. Eu acho que esse livro está bastante up to date, enfim, ele faz muito sentido nesse momento que a gente vive. Então eu fiquei pensando um pouco aqui, apresentar 5 autores com textos que, enfim, são pessoais, obviamente, que falam das suas experiências, que falam das suas reflexões, talvez não fosse o melhor caminho a seguir. Eu acho que eu prefiro falar de algumas coisas que atravessam todos os textos, e não só os 5 autores que não estão presentes aqui hoje, talvez estejam assistindo, mas não estão presentes falando,
mas que atravessam esses textos e atravessam também os textos da Nelma e da Paula, pelo menos como eu li, né? Então, acho que depois a gente tem aí uma meia horinha, né? Então eu vou tentar colocar, né, algumas coisas que eu pensei desse livro que eu acho importante de serem ditas, e aí, enfim, né, acho que tem algumas pessoas do público fazendo perguntas, eu acho que vocês podem responder, né? Então acho que talvez seja uma provocação um pouco ao autor e às autoras, né, do livro, mas para pensar, né? Uma provocação, na verdade, a partir de outros autores, né, de uma autora, de uma psicanalista francesa chamada Laurie Lofer, que é colega do Tamir Ayush, que vocês citaram, né, professora da Paris 7, e que em 2015 escreveu um texto chamado Uma Psicanálise Foucaultiana, ponto de interrogação, né? Quando ela escreve esse texto, ela parte de um anúncio do Jean Alouche, que é um psicanalista francês, que já está aí por volta de 80 anos, foi analisando do Lacan, né, e foi um grande leitor do Foucault, e o Jean Alouche, em 1998, disse uma frase que marcou a história na psicanálise francesa, que era: a psicanálise será Foucaultiana ou não será mais, né? E esse texto do Alouche, né, foi retomado recentemente, em 2019, o ano passado, né, porque houve um dossiê, né, Psicanálise Foucault, numa revista chamada Gênero, Sexualidade e Sociedade, uma revista francesa, né. Então, uma outra professora da Paris 7, psicanalista também, a Pascale Molinier, faz uma entrevista com Alouche, né, e ele diz que essa frase tinha uma continuação. A frase era, então, a psicanálise será Foucaultiana ou não será mais? Na verdade, sempre o foi. A psicanálise sempre foi Foucaultiana, né? O Jean Alouche vai dizer, né? Essa frase ele diz mais ou menos 20 anos depois da publicação da Vontade de Saber, do Foucault. E o Jean Alouche vai dizer que ele continuava a ver em Foucault um interlocutor privilegiado. Para quem não leu o ensaio sobre transexualidades, que é o livro que a gente está lançando hoje, é importante dizer, o Foucault é citado em todos os artigos, absolutamente todos os artigos, né? Ele é um interlocutor privilegiado desses artigos que compõem esse livro, né? Então, nessa entrevista que o Jean Alouche concedeu a Pascale Molinier, ele faz questão de dizer que o movimento dele foi inverso de muitos analistas que vão do Lacan para o Foucault. Na verdade, o Jean Alouche conheceu e se apaixonou pela história da loucura antes de conhecer a obra do Lacan. E isso permitiu uma aproximação com o Lacan que não era da ordem da obediência, ainda que ele tenha sido analisando do Lacan e se refira a Lacan como mestre, mas uma posição crítica, jamais abandonou o Jean Alouche. A Laurie Lofer, então, retoma essa ideia do Alouche e vai dizer que são precisamente os elementos de crítica que convidam a uma extensão prática e a um prolongamento teórico da psicanálise. E aí ela estabelece alguns pontos do que poderia ser uma psicanálise Foucaultiana. Em linhas gerais, a ideia de um sujeito que é produção e não representação. Não se trata de interpretar e descobrir sentidos articulados a representações, mas de entender as condições de produção do sujeito. Quem fala? Em que condições fala? Essa pergunta em Foucault é respondida pela análise das produções discursivas. Mas, além disso, Laurie Lofer vai dizer que o Foucault é também um experimentador. A experiência tem por função arrancar o sujeito de si próprio, fazer de modo que ele não seja mais ele mesmo. É uma citação do Foucault. Em comparação direta com a psicanálise, Laurie Lofer dirá que a experiência analítica permite ao sujeito se livrar das atribuições conjunturais de uma determinada época e assim criar suas próprias capacidades de invenção de si. Invenção de si é um termo que tem sido usado, né, para falar um pouco de muitas experiências trans. Que psicanálise crítica e ousada é essa? É isso que vemos com os e as psicanalistas que vêm trabalhando a partir da leitura de Foucault, dos estudos gays e lésbicos, dos estudos de gênero, da teoria queer e da French Theory,
que é o que se convencionou chamar a releitura de autores franceses como Foucault, Deleuze e Derrida, centrados em torno da ideia de desconstrução, né? Então, essa leitura feita por acadêmicos americanos, como Judith Butler, que atravessa também o nosso livro de cabo a rabo, Donna Haraway, Gayatri Spivak, entre outros. Por que banhar a psicanálise nessas águas? Por 2 motivos, dirá Laurie Lofer. Para que a psicanálise não se torne uma língua morta e fossilizada, mas seja aberta a revisões, e para permitir pensar o sexual, a sexualidade e a identidade sexuada, diferentemente de um quadro de gênero binário, heteronormativo e universalizante. Em 2014, o mesmo Jean Alouche dirá que, sem Foucault, os analistas estariam cegos em relação ao lugar que ocupam na cultura. Sem Foucault e sem os estudos gays e lésbicos, não conseguiriam fazer a crítica da psicopatologia. É na filosofia que Jean Alouche encontra a possibilidade de um arejamento ou liberdade para se aproximar da psicanálise. Considerando a arte erótica versus ciências sexuais, né, que está presente na história da sexualidade, de Foucault, as ciências sexuais que pretende buscar etiologias das sexualidades, identidades sexuais e sexuadas, então, contrariando as ciências sexuais e elegendo a erotologia ligada à arte erótica como experiência analítica por excelência, Laurie Lofer dirá que a sexualidade humana não é mais pensada em termos de estruturas a priori, nem de clivagens normativas, mas com uma plasticidade capaz de incluir todas as formas de experiências pelas quais os seres humanos se confrontam à sexualidade. Vemos aqui uma importante contribuição à escuta clínica, que deve recusar a investigação com fins explicativos das práticas sexuais não normativas e das expressões de gênero dissidentes dos padrões esperados, e atentar para a produção e invenção de si de uma erótica própria. Não se trata de conhecimento adquirido a partir de uma verdade extraída de uma suposta essência, mas de um fazer, através da experiência analítica. Se eu trouxe esses autores, a Laurie Lofer, o Jean Alouche, a Pascale Molinier, e podia ter trazido também o Tambi Ayush, mas ele já está incluído aí na obra de vocês, foi para mostrar que o livro, né, Ensaios sobre a Transsexualidade, está absolutamente inserido nas discussões teóricas atuais de uma psicanálise implicada politicamente que acontece aqui, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, em torno do diálogo com Foucault e em sintonia com a reivindicação das minorias pelo reconhecimento de sua existência e particularmente de suas vulnerabilidades. Falar de transexualidades, como os artigos do livro procuram demonstrar, é uma questão de poder, de história, de relações de gênero e de leituras e interpretações dos corpos. O que a psicanálise traz de contribuição é a sustentação do sexual em toda a amplitude de seu significado psicanalítico, como enigmático, seja para pacientes, seja para analistas, seja para sociedades. Vejo assim que o livro se insere também com pertinência no momento atual social e político no Brasil e no mundo, em que as transidentidades, e aí incluo as travestilidades, não binários, intersexos, transgeneridades, transexuais, pessoas trans, genderqueer. O livro se insere, né, no momento atual, Brasil e mundo, em que as transidentidades, esse conjunto todo, saem do armário, ocupam lugar na mídia, na política, como a senadora recém-eleita nos Estados Unidos, a Sarah McBride, né, do estado de Delaware, e também nos espaços cotidianos. Faculdades e instituições psicanalíticas, por exemplo, Hansbury, né, que a Paula citou, uma analista trans, e nas nossas casas, pois muitos e muitos adolescentes, universitários, universitárias, são trans, têm amigos, amigos e amigas trans. Precisamos falar sobre isso. Ou seja, apesar da pandemia, apesar de Biden versus Trump, de Bolsonaro versus ele mesmo, o enigma do sexual segue existindo e produzindo novas intensidades pulsionais que se expressam, dentre outras maneiras, através de novas subjetividades. Por último, gostaria de dizer que percebo esse livro como uma espécie de homenagem.
6 de 7 artigos pertencem a pessoas membros do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, o EBEP do Rio de Janeiro, né, que se insere aí numa tradição, né, com Márcia Aran, Joel Birman e outros, né, de um trabalho sobre Foucault, né, um trabalho que acontece pelo menos há mais de 20 anos. Né. Se a gente pensar, o Birman lançou em 2000 o Entre o Cuidado e o Saber de Si, Foucault e a Psicanálise, e recentemente, também em 2017, lançou outro livro, Lacan e Foucault. Né. Então, eu acho que esse livro é também uma homenagem a um certo modo de pensar crítico da psicanálise. Né. Então, se o Jean Alouche, que eu citei, né, traz uma frase em 98, EBEP já trabalhava com Foucault, né, Birman, Márcia Aran, entre outros, já trabalhava nessa interface entre a psicanálise e a obra do Foucault. Nesse sentido, vejo nesse livro de hoje a herança de um pensamento crítico, de não obediência cega aos mestres, de espaço de diálogo com áreas externas à psicanálise, como a filosofia, teorias de gênero, teoria queer. Então, acho que esse livro é o resultado de um pensamento psicanalítico crítico e comprometido com as questões contemporâneas, em particular com as transidentidades. Então, acho que a pergunta que eu faria de provocação é se será que, para refletir psicanaliticamente sobre as questões trazidas pelas transidentidades, transexualidades, a psicanálise precisa ser Foucaultiana? Então, fico por aqui, deixo com vocês ou com a Patrícia, enfim, as perguntas. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Nelma, Paula. Vocês querem comentar alguma coisa? Nós temos aqui 2 perguntas e alguns comentários. Como vocês querem seguir? Eu queria agradecer, a Patrícia pelas colocações, né? Eu concordo muito, né, com alguns apontamentos que ela trouxe, né? Sobretudo, eu queria frisar uma questão que eu acho muito fundamental, que é esse lugar da psicanálise de recusa de explicar as identidades, né? Eu acho isso fundamental, acho que a gente tem que falar e refalar, porque eu acho que é um lugar que muito facilmente a gente acaba indo, né? Escorregando e chegando nesse lugar. Então, acho que isso é muito fundamental, né? De marcar, né, que não é isso, né, que a gente faz, a gente não está para isso, né, e sim, como ela fala, né, para a sustentação do sexual, né, como enigmático, com o que tiver por vir aqui, né. Concordo com ela sobre a questão da herança, né, eu acho que sim, são autores, a grande maioria, né, que é do EBEP, né, e que tem essa herança, por isso que eu trouxe também, quis marcar que não é uma produção de agora, né, é uma produção que já vem há mais de 20 anos. Sobre essa pergunta em relação ao Foucault, a gente utiliza muito Foucault, né, mas eu acho que o Foucault, né, dialogou muito com a psicanálise, né, provocou muito a psicanálise, então, por isso, acho que também a gente, né, quem trabalha colocando a psicanálise em questão, não tem como não fazer um diálogo com Foucault, né, e aproveitar as contribuições do Foucault. Mas eu diria que eu não sei se dá para fazer uma crítica à psicanálise sem o Foucault. Eu acho que não. Mas eu não acho que é só com Foucault, né? Eu acho assim que tem muitos autores, né, e a gente trouxe no livro que ajudam a gente a repensar a teoria e a prática psicanalítica, inclusive autores, aí no meu ponto de vista, que nem falam sobre a psicanálise, né, mas que a partir de seus trabalhos, né, como eu trouxe, né, a Viana Das, por exemplo, que é uma antropóloga, a partir dos seus trabalhos, trazem questões que são muito caras à psicanálise, que fazem a gente repensar o nosso lugar.
Então, eu diria isso. Eu acho que sem Foucault não dá, mas eu acho que dá com outros autores além do Foucault. Ok. Nelma? Você está com o microfone fechado, Nelma. Bom, agradeço a Patrícia Porchat pela apresentação, pela intervenção e pelas questões que ela trouxe, né, pela leitura que ela fez também dos ensaios, né, que compõem o livro e do que está presente nos ensaios e essa identificação, essa relação com Foucault. Sim, eu acho que tem uma questão da psicanálise, né, a relação entre a psicanálise e o trabalho, o pensamento do Foucault, o discurso, né, todo o trabalho que ele traz não só de interrogar a psicanálise, de trazer uma problematização, questões críticas, como também de trazer elementos para a gente pensar outros desdobramentos, né, outras questões da nossa cultura, do nosso mundo. O Foucault está presente, né, na história do EBEP lá, desde o seu início, continua hoje. A gente tem um grupo de trabalho, entre os grupos de trabalhos que nós temos um grupo que se chama Foucault e a Psicanálise, né? Então ele ainda continua presente, né, onde a gente se deixa indagar e se interpelar pelo pensamento do Foucault. Agora, para pensar, né, refletir psicanaliticamente sobre a transidentidade, eu acho que também, né, ser Foucaultiano, mas ser para além do Foucault também, trazendo outros, né, pensadores para a gente trabalhar e que não, né, e que tem outros desdobramentos, sobretudo no contexto contemporâneo. E eu estou pensando, por exemplo, na articulação, que é uma realidade brasileira que a gente está vivendo, entre a questão de, por exemplo, transidentidade e racismo, né, nessa interseccionalidade que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente precisa também de outras referências e de outros autores né, fora da psicanálise também, que nos possibilita pensar, como Fanon, como Bembe, com o conceito de necropolítica, e outros aí. Vou falar desses dois, mas que eu me lembro agora, mas eu acho que é uma abertura para a gente poder pensar as questões que o contexto, né, contemporâneo nos coloca, que a clínica nos coloca, e não fazer uma leitura disso só a partir do referencial psicanalítico. Eu acho que são fundamentais. Agora, sendo que isso que a Patrícia trouxe, né, o Foucault como pensamento dele, né, todo o trabalho dele como uma interlocução fundamental no campo da psicanálise. Tá? Fundamental, eu diria, permanece ainda, né? Eu acho que, assim, né, de certa forma é uma brincadeira, mas é no sentido um pouco de dizer assim, a psicanálise tem que ser outra, né, para poder lidar com as questões que aí você falou aí, Nelma, né, quer dizer, as questões que são talvez tornadas mais visíveis a partir, né, de toda uma problematização das transidentidades, mas que já estavam de fundo no Brasil há muito tempo. Né, como a questão, enfim, né, dessa abjeção gigantesca, né, onde se insere a mulher, as pessoas negras, enfim, né, pessoas indígenas, uma série, né, de seres humanos não considerados como tais, se a gente pensa a condição de violência que marca, né, todo um campo de exclusão, enfim, no nosso país. Né? Não só no nosso país, né, mas eu acho que talvez mais do que nunca a gente esteja precisando falar do nosso país, né, ou das coisas que acontecem por aqui na cara da gente, né, e é o país onde a gente vive. Né? Então eu acho que o livro, ele tem, né, as transexualidades como eixo, mas ele consegue falar, né,
de várias outras vulnerabilidades, e eu acho que em vários textos, no teu texto aparece isso, no texto da Andressa também, né, quando ela traz na voz, né, de homens trans, essa condição do social interferindo diretamente, né, nas experiências desses homens trans, né, afetado por aquilo, pela reação social, né, por como eles são tratados desde a infância, né, tudo que eles vão percebendo. Então, acho que de alguma forma o livro de vocês consegue trazer uma problemática muito mais profunda, né, do que uma questão que é, bom, como se dá a clínica das transexualidades. Esse é o starting point, né, mas o livro realmente vai para muitas outras coisas que têm a ver com uma reflexão a qual a psicanálise está sendo convocada nesse momento sobre a condição em que a gente vive, né, de violência principalmente, né. Então aí a gente tem, acho que os artigos trazem um propósito no sentido assim, é um novo posicionamento que é preciso ter, é um posicionamento de acolhimento, mas também de releitura, né, da relação analista-paciente, né, é um se livrar de um pensamento de psicopatologização a priori, né? Quer dizer, não é, o ponto de partida não é patologia, né? O ponto de partida é compreensão, análise, como é que se dá a produção dessas subjetividades, né? Eu acho que tem a ideia de uma etiologia da situação que é colocada na violência, né? Quer dizer, esse repúdio da feminilidade que vocês trazem em vários artigos, né? Uma feminilidade como desamparo original. Então, isso é uma espécie de causa, né? De tudo o que vai acontecendo em termos de violência social, né? E em termos teóricos, eu acho que, enfim, né, problematizam o binarismo, historicizam a diferença sexual, o texto da Natasha acho que vai por aí, né, enfim, analisam as relações de poder, se perguntam pelo lugar da psicanálise. Quer dizer, em toda essa desconstrução, o que tem de específico que a gente precisa guardar da psicanálise. Então a Leila fala disso, o Luciano fala disso também, né. A Mariana, né, traz bastante essa conversa com a teoria queer, né. Então, eu acho que o livro está bem harmônico, né, e ele dá conta de, acho que, clínica, nós vamos pensar sobre a clínica, sobre analista, teoria, sociedade, né. Então, enfim, parabéns pelo livro, acho que é isso que eu queria dizer. Gente, a gente tem 2, 3 perguntas aqui, o que vocês querem fazer? Vocês querem responder? Como é que vocês estão de horário aí? Paty, você fica um pouquinho mais com a gente, você precisa sair. Então, a gente se despede de você, queria te agradecer mais uma vez aí, a sua disponibilidade. Obrigada, Patrícia. Um beijo. E aí, meninas, vocês querem responder? Vocês ficam mais um tempinho? O que vocês querem fazer? Eu vou responder. Eu vi uma pergunta aqui no início que eu acho que não vai levar muito tempo, porque já são 10 horas, né? Mas só para não deixar de responder. Por isso que eu perguntei para vocês. Eu vou ler ela para você. Eu não estou... Da Adriana, né? Isso. Vou ler para você, então. Paula, ouvindo você falar sobre esse questionamento de que um cis não seria capaz de conduzir a análise de um sujeito trans, gostaria de saber se esse questionamento vem ancorado em experiências anteriores com outros psicanalistas ou ainda com profissionais de saúde numa perspectiva mais ampla. Uhum. Então, esse movimento, especificamente, né, do KidSafe, começou, na realidade, com o anúncio das pessoas procurando psicólogos, né, ou psicanalistas numa lista de informações sobre estudos de gênero. Não foram os psis, né, que inicialmente se apresentaram dessa forma. Isso foi uma procura das pessoas, né, por atendimento, digamos assim, desse tipo de profissional. Então, assim, a lista, ela é oriunda, né, de experiências reais, né, que essas pessoas sofreram de preconceito, de discriminação nos espaços da clínica. Então, foi isso que eu fui tentando colocar de forma rápida, né,
no texto isso está mais claro, né? Que a gente precisa escutar, né? O que essas pessoas estão dizendo, né? Né, no limite eles estão dizendo que os psis, entre outras coisas, né? Desconhecem as realidades opressoras do campo social, né? E é verdade, né? Que muitos psis desconhecem mesmo. E que isso é muito prejudicial, é isso que eu estava trazendo, no sentido, assim, de que isso impacta a escuta, né? E isso certamente favorece, né, que sejam praticadas violências no próprio setting analítico, né? No sentido de você negar, né, ou não reconhecer o sofrimento dessas pessoas, que a gente sabe que é uma segunda violência, né? Obrigada, Paula. Tem uma pergunta para você, Nelma, mas eu acho que é um pouco mais complexa para responder. Eu vou ler para você vê se é possível ainda. Seria possível desenvolver algo a respeito dessa feminilidade ordinária na teoria freudiana? Eu não entendi o termo ordinária, talvez na pronúncia, né? Eu falei originária, uma feminilidade originária. Originária, eu que li errado, desculpa. Foi meu. Tá bom. O que esses pensadores, né, sobretudo Birman, mas Márcia Aran, Silvia Alexis Nunes, né, a gente tem outros também que compõem essas discussões, né, Regina Neri e outros, né, mas eu estou falando dos que têm alguma publicação em torno dessas questões, né, vão pensar essa feminilidade originária a partir da seguinte questão, como anterior à entrada, né, a uma organização, a entrada do falo como operador, seria algo que logicamente seria anterior. E para pensar essa feminilidade originária, é ancorado nessa concepção freudiana do masoquismo erógeno, que não é nem um masoquismo. O masoquismo, Freud, em 1923, um problema econômico do masoquismo, ele faz uma mudança na leitura dele sobre o masoquismo, que ele havia estabelecido em 1915, e ele vai pensar o masoquismo feminino e moral, que o feminino não quer dizer que seja um masoquismo de mulher, né? Ele traz isso no texto dele, né? E os autores também com os quais eu trabalhei também fazem essa demarcação, porque houve uma leitura dentro da psicanálise colando masoquismo feminino com a questão da mulher, e não pode ser o masoquismo feminino e o masoquismo moral são exteriores, é algo que vai, né, que vai na relação com o outro, e esse masoquismo erógeno, essas forças de destruição, essas forças da pulsão de morte, elas seriam encapsuladas, eu vou usar esse termo talvez, encapsuladas ou amalgamadas, né, que é o termo que eles trabalham, amalgamadas por Eros ou por uma quantidade, né, pela libido dentro do psiquismo, né? E desse amálgama, né, dessa relação entre libido e eros, né, libido e as forças de destruição, que isso seria originário anterior ao processo a entrada do Édipo do falo, né, como organizador estrutural. É interessante pensar isso, a demarcação da leitura que esses autores fazem, é que Freud começou a pensar isso quando ele estava trabalhando as intensidades na histeria, trabalhando sobretudo o transbordamento, o excesso do campo da histeria, e que ele se desviou desse caminho, e isso a possibilidade de pensar isso só vai ser reaberta a partir da postulação dele de um para além do princípio do prazer. Ao admitir só o princípio do prazer e o desprazer no psiquismo, a histeria foi pensado os sintomas histéricos a partir dessa
regulação, né, dessa organização, a histeria da ordenação a partir do falo, tendo falo, tanto a histeria quanto as demais, né, neurose, psicose, né, isso no Freud vai ser pensado a partir do falo como organizador estrutural. Eu não sei se dou conta com isso, nem pouco, nesse momento de responder, né? Tanto, né, nesses autores, a gente encontra isso um pouco mais detalhado, né? A gente está aqui, mas eu não sei se isso dá conta de responder a quem me fez essa pergunta, né? E uma das coisas, só para completar aí, uma das coisas que essa marca né, essa experiência da feminilidade, ela comporta tanto, né, esse masoquismo erógeno, como uma forma de lidar com o desamparo, que não é um desamparo em que busca uma proteção do outro, né, mas é de uma ordem de um desamparo, lidar com esse desamparo advindo das forças pulsionais, e que esse eros presente aí, né, esse masoquismo erógeno, né, possibilitaria lidar com esse desamparo né, de forma a produzir invenções. E eu acho que isso é interessante para pensar esse campo da transidentidade, porque a gente está em invenções de modos de se colocar e se situar no mundo, né, tanto em relação à identidade, quanto como sujeito, quanto também como corpo, a invenção de um outro corpo, né? A produção de um outro corpo, né? E isso, embora isso a gente possa, serve para pensar a transidentidade, essa concepção é para pensando qualquer sujeito, né? Qualquer vivente humano, né? Na possibilidade de inventar, né? Nesse sentido, modos de gozo, modo de estar no mundo, modos de lidar com o outro, né? Modos de se haver com desamparo, com esse desamparo dessas intensidades que nos acossam. Obrigada, Nelma. A pergunta foi da Diana Pitinini e ela está te agradecendo aí pela resposta. Bom, gente, eu acho que podemos encerrar, né? Vocês querem fazer algumas considerações finais? Nelma, Paula, ou eu posso encerrar? Não, eu queria só complementar, claro, à vontade, muito rapidamente o que a Nelma falou, por conta de que o desamparo ficou em cena, né? Mas que a gente também tem que ter esse cuidado, né, quando a gente está falando de certas populações, né, que é o caso da população trans, né, da precariedade, porque uma coisa é a gente pensar o desamparo, né, como algo de todos nós, e outro considerar que tem vidas que são mais precárias, digamos assim, do que outras, como a Butler fala, né, e que então, assim, até para suportar o desamparo, né, você precisa de toda uma rede, né, de apoio, quadros identificatórios, né? Então, só a gente discute isso o tempo todo, né? Eu, Nelma, tudo mais, mas só para complementar com essa fala. Perfeito, então. Bom, eu queria agradecer a todos e todas e todos, eu acho que Paula está nessa também, né, que estiveram aqui nessa live, agradecer a Patrícia pelo percurso que a gente desenhou e realizou aí até chegar à publicação desse livro, agradecer a todas as autoras e o autor, né, o Luciano, é o único autor, né, que a gente também nesse percurso e nas questões que eles, né, um percurso de uma publicação de um livro, nas questões que vão aparecer, que a gente teria que, né, e deixar o meu abraço aqui a todas e todos. Mostrar o livro mais uma vez, gente, ensaio sobre transexualidades, diálogos entre psicanálise e estudos de gênero, organizada pela Nelma Cabral e Paula Galdense, prefácio é da Berenice Bento, orelha do Joel Birman. Para quem esteve aqui com a gente hoje, pode comprar o livro a preço promocional, é só mandar um e-mail para a editora, eu deixei o contato aí no chat, ou então adquirir pelo site da editora. Essa live ela fica salva na página da editora.
E depois vai para o nosso canal no YouTube, para quem perdeu ou quiser rever, escutar alguma fala, alguma questão aí, rever alguns pontos, poderá fazê-lo depois. Queria agradecer vocês, meninas, desejar aí sucesso ao livro e vida longa a ele. Tá bom? Boa noite a todas e todos. Boa noite. Que estiveram por aqui. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.